Com seus monumentos emblemáticos, Paris pode ser reconhecida à primeira vista, mas, apesar de ser internacionalmente famosa, a cidade-luz guarda muitos segredos. Ao longo de suas pontes, jardins, palácios e bulevares, a capital francesa revela 1000 facetas diferentes, tingidas de alegria ou melancolia. Um museu céu aberto. Ela atravessou épocas e inspirou todo tipo artista. Seu charme parece atemporal e nos convida à mais bela das viagens. A ponte do metrô Birakem oferece uma das imagens mais conhecidas de Paris. O viaduto substituiu uma passarela construída para a Exposição Universal de 1878. Do trem, a vista da Torre Eiffel é magnífica. É o monumento mais emblemático de Paris. Conhecida como a Dama de Ferro, ela comemorou 130 anos aberta ao público. Em um concurso para a Exposição Universal de 1899, Gustave Eiffel e colaboradores tiveram a ideia de construir uma torre de 300 metros. O arquiteto venceu o concurso. Eu sou parisiense há 60 anos. Então, sempre convivi com ela. Você poderia Dizer o mesmo sobre muitas coisas em Paris, mas é verdade que a Torre Eiffel é emblemática em Paris. Isso resume bem a questão. Eiffel utilizou ferro pudrado, mais leve que o ferro fundido. Apesar de seus 324 metros, o monumento pesa pouco mais de 10.000 toneladas, uma maravilha técnica do final do século XIX. 2 anos, 2 meses e 5 dias após o início da construção, que envolveu cerca de 250 operários, a Torre Eiffel foi inaugurada em 31 de março de 1889. Suas portas foram abertas ao público ao mesmo tempo que a Exposição Universal, da qual foi a principal atração. Desde o momento em que foi aberta, os visitantes podiam chegar aos níveis superiores do monumento utilizando elevadores. Foi uma grande conquista técnica para a época, pois as restrições impostas por tal altura e tais cargas nunca haviam sido enfrentadas antes. Os elevadores dão a centenas de milhares de visitantes a possibilidade de subir e admirar toda Paris. No terceiro andar da torre, Gustave Eiffel instalou um imenso escritório de 100 metros quadrados. Hoje, resta apenas uma pequena parte reconstruída dele. Em frente à torre estende-se a esplanada do Trocadero, construída ao mesmo tempo que as 2 alas do Palácio de Chaillot. Esse edifício é vestígio Exposição Universal 1937, assim como o Palácio de Tóquio e o Palácio de Ana hoje abrigam exposições e eventos culturais. A fonte é composta por 20 canhões de água angulados com bicos de bronze com alcance de 50 metros, 56 jatos com alcance de 7 metros e 12 colunas de água, o que faz dela a fonte mais espetacular da capital. Ao lado da passarela de Bié, há alguns anos, os melhores saltadores de penhasco têm se reunido para uma competição espetacular aos pés da Dama de Ferro. Eles têm 2 plataformas, uma 21 metros reservada para mulheres e outra 27 metros para homens. Não dá pra pedir um ambiente urbano mais irado do que esse. A cidade de Paris está presente. Estamos recebendo espectadores animados e aplausos. Dia lindo, não dá pra pedir muito que isso.
Eles mergulham no Sena praticamente da altura de um telhado parisiense. O evento é aberto somente para esportistas confirmados. A descida dura 3 segundos e eles entram na água a 90 km por hora. O Arco do Triunfo foi encomendado por Napoleão após seu retorno da Batalha de Austerlitz. Ele queria homenagear seus soldados da mesma forma que havia sido feito com os antigos romanos. Os arqueiros, sim. Normalmente, começo na Place de Alétoile e vou até o Palácio de l'Élysée, ou até mais longe, o Louvre, e depois Saint-Germain-des-Prés, o Marais. Em Paris, você descobre monumentos históricos com uma arquitetura que eu acho simplesmente fantástica e muito agradável. A Avenida Champs-Élysées foi embelezada ao longo dos anos e é das belas. Durante as comemorações nacionais do dia 14 de julho, um desfile militar acontece na Champs-Élysées, enquanto a Força Aérea faz uma apresentação aérea. O Airbus A400M Atlas é a aeronave de transporte de última geração, capaz de carregar cargas extremas, como tanques. Ele pode decolar e pousar em distâncias muito curtas. A tripulação acabou de decolar da base em Orléans e precisa se juntar às outras aeronaves de transporte para chegar em formação antes de entrar em Paris. Enquanto isso, a fanfarra da Guarda Republicana a cavalo desce a avenida em direção à Place de la Concorde. A patrulha francesa voando com jatos Alfa abre a cerimônia. Após se alinharem acima de La Défense, eles sobrevoam o Arco do Triunfo e a Champs-Élysées. Para o A400M, o exercício é particularmente delicado. O A330, que o precede, não foi projetado para voar tão devagar. A turbulência criada pelos seus motores a jato dificulta para quem vem atrás. Participar do evento de 14 de julho é um momento de muito orgulho, porque não é todo piloto que tem a sorte de fazer isso em sua carreira. De certa forma, somos escolhidos para representar a precisão e o rigor, e para representar essas aeronaves extraordinárias durante o sobrevoo militar. Isso nos permite mostrar com orgulho ao público, às nossas famílias, que temos uma das melhores, se não a melhor, aeronave de transporte do mundo. À tarde, na Esplanada dos Inválidos, o público pode conhecer os veículos que participaram do desfile. O local não foi escolhido por acaso, pois o edifício é dedicado ao exército. Hotel des Invalides é um local histórico, conhecido mundialmente. Ele foi criado por Luís XIV antes de Napoleão usá-lo para abrigar sua velha guarda, os Grignards. Sua missão original já dura 350 anos. Por 3 séculos e meio, aqui nos Inválidos, os antigos soldados tiveram um lar. Hoje, como no passado, o Hotel dos Inválidos tem hóspedes com idades entre 33 e 104 anos. Os mais jovens foram feridos em campanhas recentes, no Afeganistão, por exemplo. Os mais velhos, esses veneráveis senhores, são os últimos e preciosos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Testemunhas vivas de um dos momentos mais cruciais da história moderna. Eles representam a derradeira geração de heróis que desembarcaram nas praias da Normandia, especificamente em Utah Beach,
naquele fatídico e inesquecível 6 de junho de 1944. Aquele dia, conhecido como o Dia D, marcou o início da Operação Overlord, a maior invasão anfíbia da história, que foi fundamental para a libertação da Europa do jugo nazista. A coragem e o sacrifício desses homens foram imensuráveis, enfrentando um inimigo implacável em condições extremamente adversas. Eles lutaram não apenas por suas nações, mas pela liberdade e pela paz de todo o mundo. Cada um deles carrega consigo histórias de bravura, camaradagem e perda, memórias que moldaram suas vidas e o curso da história. Ver esses indivíduos, agora em idade avançada, é um privilégio e um lembrete pungente da magnitude de seus feitos. Sempre fico profundamente impressionado e comovido quando tenho a oportunidade de contemplar esses belos e solenes monumentos que foram erguidos em sua homenagem. Eles não são apenas estruturas de pedra ou metal, são símbolos poderosos de memória, gratidão e respeito. Cada monumento, cada placa, cada nome gravado serve como um farol para as gerações futuras, lembrando-nos do custo da liberdade e da importância de nunca esquecer os sacrifícios feitos. A grandiosidade e a serenidade desses locais evocam uma sensação de reverência, transportando-nos para aquele período turbulento e nos conectando com o espírito daqueles que lutaram. É um momento de reflexão sobre a resiliência humana, a capacidade de superar adversidades e a importância de defender os valores democráticos. A presença desses monumentos é um testemunho eterno da coragem e da determinação que prevaleceram sobre a tirania, e a emoção que sinto ao vê-los é uma mistura de admiração, tristeza e uma profunda sensação de gratidão por tudo que esses homens e mulheres fizeram para garantir um futuro melhor para todos nós. E me pergunto como eles conseguiram ter o conhecimento técnico, naquela época, para criar essas obras de arte. Porque, para mim, é isso que elas são. Quando a praça sendo planejada, o arquiteto Gabriel pretendia ter 2 palácios gêmeos com fachadas clássicas, um de cada lado da Rue Royale. O Hotel de La Marine abriga o Garde Meublé Royal, responsável por organizar as residências reais e cuidar da manutenção de móveis. Hoje, várias salas ainda contêm móveis da época, lembranças excepcionais de tempos passados. Em 1789, o palácio tornou-se a sede do Ministério da Marinha e permaneceu assim por mais de 220 anos, antes de ser transformado em museu em 2015. A Associação Carnet de Baile percebeu que esse local é um cenário único para recriar a atmosfera dos bailes.
O ponto alto é quando os dançarinos destacados nos salões do Hotel de La Marine. Os Eventos giram em torno da dança e de sua história, em um local que foi restaurado há alguns anos e que está em um estado de conservação magnífico. Há também o prazer de vestir trajes históricos e, por algumas horas, sentir-se transportado de volta a 1880. A poucos passos dali, a Église de La Madeleine é um edifício muito peculiar, parecendo um templo grego. Apenas o seu frontão, dedicado à santa e representando o juízo final, nos lembra de sua vocação católica. Nos limites da Place de la Concorde, o Musée de l'Orangerie abriga pinturas monumentais de Claude Monet. O Jardim das Tulherias estende da Place de la Concorde ao Louvre, e cada época impregnou com seu estilo. Lá admiradas obras de grandes escultores século XVII dias atuais, como Auguste Rodin, Jean Dubuffet e Louis Bourgeois. A cor Napoleão do Louvre vigiada por uma estátua de Luís XIV. É cópia chumbo-obra original esculpida mármore Le Bermin. A obra relembra a benevolência Rei Sol relação Palais Louvre, mesmo preferisse Versalhes. O local foi ocupado por reis desde 1364. Ele foi se transformando ao longo dos séculos e das mudanças de monarcas. Em 1791, um decreto da Assembleia dedicou o Louvre às artes. O palácio começou a ser reorganizado para apresentar ao público coleções cada vez maiores. 2 séculos depois, o presidente François Mitterrand continuou o projeto do Grand Louvre. Todos os edifícios do palácio foram dedicados às artes e construíram a espetacular pirâmide, projetada por Léo King-Pei. Na Idade Média, o Louvre era uma fortaleza com torre de homenagem e recinto quadrado. Algumas obras sobreviveram aos séculos parte da história eternas, como a Vitória de Samotrace, esculpida 2 séculos antes de nossa era. As Mulheres de Argel, de Delacroix, é obra-prima. Napoleão ia abastecer o museu com espólios de suas campanhas europeias, que o Estado teve que devolver após sua queda. Quanto à Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é a joia do museu, para ser admirada à distância. O museu renova seus salões e edifícios. O museu busca ser um local de aprendizado, atraente para um público mais jovem, mantendo-se o maior museu do mundo. No leste, o cemitério Père Lachaise é um dos mais famosos do mundo, por inúmeras personalidades enterradas lá. Hoje, 70 mil túmulos ocupam os 44 hectares ao redor da colina de Charonne. Pode-se, por exemplo, prestar homenagem no túmulo de Frédéric Chopin ou descobrir o de Jean de La Fontaine, não muito longe de Molière. Sem esquecer o mais visitado, o de Jim Morrison,
vocalista dos The Doors, que morreu em 1971. Jazigos extravagantes e inusitados refletem o prestígio de seus ocupantes. No Parque de La Villette, no nordeste de Paris, a reorganização do local liberou uma grande área onde foram criados, em 2015, a Cité de la Musique e a Filarmônica de Paris, projetada por Jean Nouvel. A Cité des Sciences et de l'Industrie abriu suas portas ali em 1986. Ela é especializada na promoção da cultura científica e técnica. O Bassin de La Villette é o ponto de partida do canal Saint-Martin, encomendado por Napoleão e inaugurado em 1825. É uma ligação de 4,5 km entre La Villette e o Porte de l'Arsenal, onde se une ao rio Sena. Objetivo: resolver problemas abastecimento à água na capital e facilitar transporte mercadorias. Com suas 9 eclusas, 2 pontes giratórias, passarelas estilo Eiffel misteriosas, abóbadas, árvores centenárias, canal mundo à parte no coração da capital vida. As eclusas ainda são usadas por embarcações de lazer. Só é preciso ter paciência. Os antigos cenários de cinema já não estão mais na moda, mas o charme permanece. O canal corre não muito longe da Place de la République, antes coberta de vinhas e hortas. Este também deveria ter um arco triunfal, mas nunca materializou. Ao aproximar da Place de la Bastille, o canal desaparece no subsolo. Todos os domingos, no Boulevard Richard Lenoir, um dos maiores mercados parisienses é realizado. Os habitantes dos 10º e 11º distritos aglomeram aqui. Os produtos oferecidos combinam qualidade e quantidade. O mercado é onde estocamos produtos frescos para a semana. Então é um lugar onde fazemos todas as nossas compras. E há muitos comerciantes que conhecemos há algum tempo e que apreciamos. Então é isso. Um passeio agradável num domingo e rende suprimentos para a semana. O local atrai cada vez mais visitantes estrangeiros. Um elogio à noção do mercado francês. A Place de la Bastille é um lugar histórico. Foi o local de uma prisão-fortaleza, invadida em 14 de julho de 1789 pela população do Faubourg Saint-Antoine, o primeiro ato da Revolução Francesa. A Coluna de Julho, erguida no centro, comemora a Revolução dos 3 Dias em 1830, que provocou a queda do rei Carlos X. Desde 1889, a Ópera Bastille completa o cenário. É uma das maiores casas de ópera do mundo. No Boulevard Richard Lenoir, assim que o sol aparece, o ritual tipicamente parisiense de almoçar em uma varanda pode começar. É isso aí. A primavera chegou há alguns dias, e assim que o sol aparece em Paris, todo mundo fica ansioso para correr para uma varanda para comer ou beber. É verdade que os 10º e 11º arrondissements de Paris são muito animados. E além das brasseries clássicas, você encontra ótimos cafés onde pode tomar um latte, assim como excelentes adegas para tomar um drink com os amigos à noite depois do trabalho. Do outro lado da Place de la Bastille, o canal Saint-Martin ressurge no Porte de l'Arsenal, onde se encontra com o rio Sena. Este já foi um porto comercial, que desde 1983 se tornou um porto para embarcações de lazer. Ele possui 177 vagas de atracação.
Algumas pessoas moram em seus barcos o ano inteiro. Este antigo rebocador Sena, de 1910, parte norte uma vez por ano. As limitações são obviamente as de estar em um barco, ou seja, a vida normal em relação ao banheiro, em relação a todas as questões práticas. Às vezes, é preciso aceitar condições um pouco mais complicadas. Por outro lado, você fica muito mais próximo da natureza, então os incômodos desaparecem. Saindo da Bastilha em direção ao oeste, entramos gradualmente no bairro do Marais pela rua Saint-Antoine. É uma daquelas partes da capital onde as bicicletas reconquistaram algum espaço. A Place du Marché Sainte-Catherine se tira em uma vila. A Église Saint-Paul-Saint-Louis é a principal igreja jesuíta de Paris, reconhecível pelo seu estilo barroco. Ela foi totalmente renovada em 2012. A Rua de Birague leva a lugares no Marais, a Place des Vosges. Inicialmente dedicada a Henrique IV, esta praça é uma das mais antigas de Paris. Um edito real proclamado no século XVII regulamentou a arquitetura, principalmente a homogeneidade dos edifícios e sua altura uniforme, com exceção dos pavilhões do rei e da rainha, que são mais altos. A praça é cercada por 27 residências particulares. Victor Hugo morou em uma delas por 16 anos. O Marais era um local preferido para construções da nobreza. Na década de 1620, terrenos privados começaram a surgir por toda parte. O Hotel de Sully é um dos edifícios monumentais do bairro daquela época. Iniciada em 1533, a construção do Hotel de Ville enfrentou muitos contratempos. Ele foi completamente destruído em 1871 e reconstruído em 1882. No número 51 da Rua de Montmorency fica a casa mais antiga de Paris, construída em 1407 por Nicolas Flamel, o lendário bibliotecário e alquimista. O Hotel de Soubise, cuja base foi o Hotel de Clisson de 1371, abriga hoje o Musée des Archives Nationales, que exibe ao público certos documentos preservados pela instituição. Ali perto, um lugar importante no Marais desde 1637. O crédito municipal empresta dinheiro mediante penhor de objetos, dos quais 85% são joias, pelo valor do objeto em leilão. No final de semana, as boutiques ao redor da Rue Vieille do Temple e as da Blanc Mantial ficam lotadas. Esses lugares da moda atraem muita gente. O nome Marais lembra que a área já foi um pântano, regularmente inundado pelo Sena. Ela foi gradualmente recuperada, primeiro para a agricultura e depois para a construção de moradias. A oeste do Marais fica o bairro de Bellevue. Você pode se deparar com a fonte Stravinsky e algumas obras da artista Niki de Saint-Phalle. Em 1969, o presidente Pompidou, um grande amante da arte, decidiu construir aqui uma instituição dedicada à criação moderna e contemporânea. Hoje, o Centro Pompidou abriga mais de 120 mil obras. É a coleção mais rica de arte moderna e contemporânea da Europa e a segunda maior do mundo. Não muito longe dali, as antigas áreas de Paris deram lugar a um vasto centro comercial. Em 75 mil metros quadrados, o Fórum des Halles abriga mais de 120 lojas. Na mesma esplanada, os primeiros vestígios da Église Saint-Eustache datam do início do século XIII, quando era apenas uma simples capela.
A primeira pedra do edifício atual foi colocada em 19 de agosto de 1532. Acrobatas urbanos consideram este um espaço de primeira classe para praticar. A Place des Victoires, dedicada em sua criação a Luís XIV, fica no coração do centro histórico da capital. Pouco distante dali, na década de 1830, surgiram os ancestrais dos nossos modernos centros comerciais. O Passage du Grand Cefé, sem dúvida, um dos mais belos exemplos, com seu enorme telhado de vidro e decorações neoclássicas. Este conjunto de edifícios históricos fica ao lado do antigo priorado de Saint-Martin-des-Champs. Ele abriga o Musée des Arts et Métiers, em torno do qual toda a história do Conservatoire National foi construída. Criado em 1794 para o desenvolvimento da indústria nacional, ainda é uma das principais escolas de engenharia da França. Sob a égide das grandes obras lançadas pelo Barão Haussmann, Napoleão III exigiu que fosse construído um novo teatro de ópera. Vários projetos foram apresentados, e foi o do arquiteto Charles Garnier que foi escolhido. Sua ousadia atraiu muitas críticas, e sua construção sofreu com a Guerra de 1870 e o estabelecimento da Terceira República. Sua inauguração em 1875 foi um alívio para muitos e um choque para os parisienses, que se depararam com o maior teatro do mundo na época. Tudo nele era fora do comum e gigantesco. 11.000 metros quadrados adornados com mármore dourados, decorados com estátuas de todos os grandes artistas da época. O auditório é bastante clássico, com 4 balcões e capacidade para 2.000 pessoas. Em 1964, o teto foi decorado pelo pintor Marc Chagall. O edifício parece uma sucessão interminável de salões, foyers e rotundas, com uma mistura de estilos diferentes que Garnier desejava. Não há um trecho de parede que não esteja decorado, às vezes até de forma excessiva. A coluna Vendôme foi erguida por ordem de Napoleão em 1810 para comemorar a Batalha de Austerlitz. A praça onde ela se encontra é considerada uma das mais luxuosas do mundo. Antes de se tornar conhecida por suas joalherias, era, junto com a Rue de la Paix, o epicentro da elegância parisiense por meio século, abrigando muitos estilistas e modistas. É na época do Natal que ela fica mais bonita. A Avenida dos Champs-Élysées também celebra o Natal de forma extravagante. E o mesmo acontece com a vizinha Avenida Montaigne, onde estão sediadas muitas casas de alta costura. Paris também pode ser descoberta a partir do rio que atravessa a capital. 37 pontes e passarelas atravessam o Sena, a maioria delas parte do patrimônio histórico da cidade. É também uma oportunidade para admirar as fachadas de grandes edifícios, como o Louvre. Com seus 9 arcos de ferro fundido, em 1804 a Ponte des Arts foi a primeira ponte em Paris. A Ponte Neuf é considerada a ponte de pedra mais antiga de Paris. Sua construção começou em 1578 por ordem do rei Henrique IV. Ela é reconhecida por seus 12 arcos e seus 381 mascarões, rostos carrancudos destinados a afastar os maus espíritos.
A ilha Saint-Louis já foi um campo, a ilha aos Vaches e a ilha chamada Notre-Dame. O canal que separava as duas ilhas foi aterrado em 1614. Para garantir a estabilidade da região, uma grande operação de urbanização resultou na construção de muitas casas particulares, que ainda podem ser admiradas hoje. Na vizinha ilha de La Cité, a Catedral de Notre-Dame é mais do que apenas um símbolo da cidade. Ela é um ícone do país. Isso ficou evidente após o incêndio de 2019, quando a torre e 2/3 do telhado desabaram. Uma mobilização sem precedentes para sua reconstrução viria a seguir. As margens do Sena abrigam mais de 200 buquinistas, vendedores de livros antigos e usados. É uma profissão precária, muito dependente das condições climáticas. Ser um buquinista hoje em dia significa lutar contra as plataformas de internet para nossos livros e gravuras. Você está ao ar livre o tempo todo. Isso é. Todo um modo de vida também, porque nos chamam de camponesa de Paris. Vivemos com o clima e As estações. passei 30 anos. No Quai Saint-Michel, não muito longe dali. Ah. Agora estou aqui no Quai Montebello. Faz 35 ou 36 anos que moro perto de Notre-Dame. Este é o 6º arrondissement, um pouco ao sul do Sena. Esta é a sede do Senado no Palácio de Luxemburgo. O edifício foi construído no início do século XVII por ordem de Marais de Médici. O Jardim do Luxemburgo estende-se por 23 hectares. É um lugar maravilhoso para encontrar um pouco de paz no meio de uma cidade vibrante. Além dos jardins perfeitamente cuidados, há nada menos que 106 estátuas dentro do parque, sem contar 2 fontes. A fonte Médici é um dos elementos decorativos mais importantes do jardim. É a viúva de Henrique IV, Marais de Médici, que devemos essa bela obra de arquitetura, na época chamada de God do Luxemburgo. A rainha queria recriar a atmosfera de ninfas e fontes dos jardins italianos de sua infância. O jardim também abriga muitas atividades esportivas. As pessoas vêm aqui para correr, jogar tênis, jogar xadrez, mas também para assistir a um espetáculo de marionetes. É o Senado que é responsável pela manutenção deste jardim tão singular, bem no centro da capital. 60 jardineiros cuidam do seu bem-estar. Mais adiante, no Boulevard Saint-Germain, a Église Saint-Germain-des-Prés representa uma página impressionante da história. É uma antiga abadia beneditina fundada em meados do século VI sob o nome de Basílica de Santa Cruz e São Vicente pelo rei merovingio Clotário I. O coro atual foi construído em meados do século XII, no estilo gótico primitivo, uma raridade arqueológica. No século XIII, os mosteiros foram dispensados do ensino escolar e as escolas e universidades assumiram esse papel. Locais de aprendizagem foram estabelecidos na margem esquerda do Sena. Como as aulas eram ministradas em latim, o bairro de Paris ficou conhecido como País Latino, que viria a se tornar o Quartier Latin. Em 1253, Robert de Sorbonne criou um colégio, que passou a se chamar Sorbonne em 1257.
E eu? Vim para Paris para estudar, e a primeira coisa que chama a atenção são os prédios. Os magníficos edifícios históricos nos quais temos a sorte de estudar. Eu não acredito que existam muitos lugares como este. Ainda hoje, a Universidade Panthéon-Sorbonne figura entre as maiores universidades do mundo. A uma curta distância dali, no coração do Quartier Latin, o Panteão foi erguido sobre as fundações de uma antiga igreja. Hoje é um templo laico, prestando homenagem às grandes figuras da nação. A origem deste monumento vem do rei Luís XV, que quis construir uma igreja em homenagem a Santa Genoveva, para agradecê-la por ter sido curado de uma longa doença. Mas o Panteão só foi concluído em 1791, após a Revolução. Depois, foi utilizado como um templo destinado a receber as cinzas de grandes personalidades, como Voltaire, seu primeiro ocupante. Em 1806, Napoleão o devolveu à Igreja Católica. O imperador, no entanto, manteve a cripta como panteão nacional, onde grandes servidores do regime eram homenageados. O monumento ainda ocupa um lugar simbólico importante para os chefes de Estado franceses. Ao lado do panteão fica a Église Saint-Etienne du Monde, que abriga as relíquias de Santa Genoveva, padroeira dos parisienses. O sudoeste da capital é dominado pela Torre Montparnasse, que é o arranha-céu mais alto dentro da própria Paris. Com 210 metros de altura, permaneceu o edifício mais alto da França por quase 40 anos, até ser destronado pela primeira Torre de La Défense em 2011. Aos seus pés, o cemitério de Montparnasse, com 19 hectares, é a segunda necrópole da cidade. Um pouco mais adiante no Boulevard, La Cour é um belo exemplo de um certo conceito da gastronomia parisiense, a brasserie. Embora originalmente fosse um lugar onde se ia para beber cerveja, tornou-se parte do cenário gastronômico de Paris. A inauguração ocorreu em 20 de dezembro de 1927. 2 pessoas de Auvergne o criaram. Antes, o local era um armazém de carvão, então eles convidaram alguns artistas, que pintou as paredes e colunas. E agora, o lugar está listado. O que é uma brasserie? É um lugar lendário onde você pode ser atendido sem parar do meio-dia até a noite. É um lugar de conversa onde você conhece muitas pessoas, onde todos... Misturas. Com quase 400 clientes atendidos na hora do almoço e, às vezes, mais de 1.200 ao longo de um dia inteiro, a lenda não vai desaparecer. No sul de Paris, ao longo das pitorescas margens do rio Sena, o cenário urbano se torna visivelmente mais moderno e contemporâneo. Os locais históricos e tradicionais dão lugar ao vibrante distrito comercial, com prédios mais arrojados e contemporâneos margeando o rio, como a notável Cité de la Mode do Design, onde está localizado o prestigiado Instituto Francês da Moda. Na outra margem do rio, encontra-se o bairro de Bercy, que abriga o importante Ministério da Economia e Finanças. Inicialmente, essa área era ocupada por chás, grandes armazéns usados para a produção de vinho. No século XIX, a atual Cour Saint-Emilion abrigava o maior mercado de viticultura do mundo. Hoje, lojas ocupam parte dos edifícios. Do outro lado da avenida, encontra-se o Musée des Arts Forains, que exibe uma grande coleção de memorabilia.
No século XVII, o atual bairro de Tolbiac ainda era coberto por pastagens, abadias e moinhos de vento. Do outro lado do Sena, o 13º distrito permaneceu fora de Paris até 1860, sendo separado da cidade por um muro. Na década de 1990, 4 imensas torres em forma de livros surgiram do chão. Elas abrigavam a vasta coleção da Biblioteca Nacional, com 15 milhões de livros e mais de 250 mil manuscritos. A operação urbana Seine-Rive Gaúcha baseou-se em um programa ambicioso de misturar moradias, escritórios, prédios administrativos e universitários. Os arquitetos queriam se afastar da ideia de blocos de apartamentos e propuseram uma espécie de bocage urbano, uma visão contemporânea caracterizada pela diversidade de construções. Ao lado do Boulevard Périphérique, as Torres Gêmeas desafiam nossa ideia de arranha-céus com sua estética ousada. Elas encerram os vastos projetos de desenvolvimento do 13º Distrito. Ainda no 13º arrondissement, a Butte aos Cayles oferece um verdadeiro contraste ao modernismo das grandes torres. Esta antiga encosta coberta de vinhas e bosques, atravessada por um rio, conseguiu manter a imagem de uma vila bem no coração de Paris. Isso também acontece um pouco mais adiante, na Cité Florale, antigamente um campo regularmente inundado pelo Bièvre. Por causa disso, blocos de apartamentos nunca foram autorizados aqui, apenas pequenas casas. Os moradores recentemente embelezaram o local com flores. Terminamos nosso passeio parisiense com um grande salto para o norte, até a Butte Montmartre. No topo da colina, a Basílica do Sacré-Cœur é uma construção relativamente recente. Inaugurada em 1891, ela nasceu em uma época em que a autoridade da igreja estava sendo contestada e a memória das revoltas da Comuna ainda estava presente. Empoleirada a 130 metros de altitude em um dos pontos mais altos de Paris, e coroada por uma cúpula que se eleva a 83 metros, a edificação é visível de longe. O interior abriga 13 capelas e 2 tribunas, um mosaico gigante e belíssimos vitrais. A Basílica, cujo acesso é gratuito mas às vezes controlado, atrai um número crescente de visitantes a cada ano. No final do século XIX, intelectuais e artistas em busca de independência e de uma vida barata vieram se instalar em Montmartre. Com pintores de vanguarda, poetas e compositores, aos olhos dos parisienses, o bairro tornou-se um lugar exótico que gostava de festejar. O legado artístico ainda existe hoje na Place du Tertre, onde pintores e cartunistas continuam fazendo retratos. Mais abaixo, ao redor da colina, o bairro é conhecido por sua tranquilidade. Montmartre manteve um clima quase provinciano, com ruas estreitas e sinuosas e cafés movimentados. A Butte possui algumas moradias com um charme inimitável. Em certas ruazinhas, encontram-se propriedades arborizadas que passam de geração em geração. Diferentes estilos arquitetônicos convivem lado a lado, o que aumenta o charme do lugar. Escondido por arbustos e árvores, o Clube Le Picture Bessie Pétanque, ou Club, é um lugar onde o tempo parece parar. No pequeno parque, mais de 260 membros praticam um esporte nacional, a pétanque. Tem uma mentalidade de vila.
O Club é uma praça de vila, onde os moradores locais vêm se encontrar, conversar, conhecer, rir, chorar, discutir. É um lugar de mistura social, onde as pessoas entram em contato com outras que jamais teriam conhecido. Esse espaço mágico e privilegiado está ameaçado pela ganância dos incorporadores, mas o apoio está crescendo para evitar que se perca. Por que é um esporte de verdade? Bem, porque exige concentração, equilíbrio, destreza, estratégia, e é por isso que a petanque não é apenas um passatempo. Sim, a petanque pode ser um passatempo, mas também existe o esporte petanque, e o Club participa de eventos esportivos externos semanalmente. Há mais de 50 anos, o clube convida pessoas do bairro para se encontrarem e aprenderem a conviver. Seus membros se diversificaram gradualmente e não há limite de idade, seja você 12 ou 90 anos. Isto. São realmente muito bonitas e sinto uma imensa e profunda falta de Mangoisman, que era tão especial e verdadeiramente único. Distante. As pessoas não conseguem sair de lá, de forma alguma. É como a renomada Maison Joie. No entanto, a sua rica história continua a ser escrita e desenvolvida hoje, e a sua vibrante efervescência cultural a mantém em constante e dinâmico movimento. Break time igual a um 0.5S.